noite. Olá, a graça e a paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Estamos aqui, eu, o pastor Alberto Rodrigues, em mais um encontro nosso de oração da Palavra do Senhor para o nosso segundo dia do segundo jejum de Daniel de 2023. Agradeço a todos que estão aí, inicialmente aqui o Fabrício. Hoje eu acho que não prejudiquei você, né? Ontem deu um problema aqui, você tinha entrado primeiro aí, cortei fora aqui. O Fabrício, a Érica, a Diana, a Cláudia, o Fábio, a Suzana, a Joyce, a Leonilda, a Catarina, a Mara Danilon, a Ilza, né? A pastora Ilza, o João Johnny, a Dani Arantes. Até aí, muito obrigado. Vamos dar início fazendo uma oração a Deus e vamos louvar o Senhor com um hino. Pai Celestial, nós te agradecemos por cada pessoa que está reunida aqui no nome de Jesus Cristo. Reunidos, cada um no seu espaço, mas é no nome de Jesus Cristo. Seus filhos, suas filhas, e com essa intenção, o nosso segundo dia de oração, segundo dia de jejum de Daniel, em que estamos buscando a sua presença, buscando a sua face de uma forma mais intensa. E que todos sejam abençoados e as nossas orações respondidas em nome de Jesus Cristo. Eu vou cantar o hino Isaías 58:11, de autoria do meu irmão aqui de Agudos, o Kiko Conde. O Senhor te guiará, continuamente fartará tua alma em lugares secos, fortalecerá seus ossos e serás como um jardim regado, como um manancial, cujas águas nunca faltam, sim, serás como um manancial, cujas águas nunca faltam. O Senhor te guiará, continuamente fartará tua alma em lugares secos, fortalecerá teus ossos e serás como um jardim regado, como um manancial, cujas águas nunca faltam, sim, serás como um manancial, cujas águas nunca faltam. Aleluia. Uma boa noite a todos. Muito obrigado pela presença, todos aqueles que estão firmes, no firme propósito que adquirimos e que de livre, espontânea vontade, chamados e entendidos, né, pelo Senhor, que nós de fato tínhamos um propósito e juntos, novamente, esse ano, estamos aí nas nossas orações. Nós vamos então para a mensagem da palavra desta noite. E sempre colocando que é importante, né, a gente estar aqui, todos nós procurarmos estar recebendo aí a mensagem, recebendo a palavra, a oração da fé. E como eu tenho dito, né, você tem anotado os seus pedidos, aquilo que você de fato está buscando, pleiteando na presença de Deus. E em cada momento da oração você está ali novamente ali, firme, com foco na presença do Senhor. A palavra do Senhor desta noite nós vamos falar sobre a fé no Senhor.
O texto básico está no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 22 ao 31, em que ele diz: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas, para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me! E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Nós temos um grande desafio na nossa vida, e eu acho que agora é o momento exato, oportuno para nós estarmos falando sobre isso. É a fé, o treinamento da fé. A gente começa o jejum, como nós começamos ontem e hoje, num nível. O jejum ele tem que nos aprimorar, e as palavras todas virão assim, no sentido de nos desafiarmos, no sentido de nós nos tornarmos melhores. Você tem que ser melhor, não que os outros, melhor do que você mesmo que você foi ontem. E cada palavra virá para fazer com que você desperte aquelas partes espirituais na sua vida que estavam amortecidas ou que talvez não estivessem em desenvolvimento. Então, o elemento principal começa pela fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. A palavra fé, como nós vemos, né, no Novo Testamento, ela foi traduzida da palavra pistes, mas originalmente, naturalmente, quando Jesus estava falando no seu idioma, no tempo dele era o aramaico. O aramaico é um dialeto que vem do hebraico, e muitas palavras do hebraico elas permaneceram iguais, e uma delas foi a palavra fé, a palavra traduzida em português como fé, a palavra que foi usada por Abacuque, lá em Abacuque 2,4, quando ele diz: Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Aqui a palavra fé é emuná. Quando se traduziu, os 72 rabinos judeus traduziram o Antigo Testamento para o grego, eles traduziram emuná por pistes, que era a palavra que mais se aproximava no sentido da palavra original. Só que essas palavras, a tradução, ela não consegue trazer todo o significado de uma palavra para o novo idioma. Então se perde muito. Por isso que a gente sempre volta para estudar no caso a palavra de Deus, aqui se tratando, no original, para que a gente venha resgatar o seu sentido original. A fé em português significa crer, se você procurar no dicionário. É pouco para explicar emuná. Dizemos assim na ignorância: ela tem muita fé, ele tem muita fé. Será? Quem tem a verdadeira fé, a emuná, continua dando frutos, mesmo com a vida envolta em crises, em tribulações e sofrimentos. A sua fé está sendo exercitada a cada dia, mesmo que ele não perceba. Essa fé, essa emuná, ela tem 4 significados básicos no hebraico, de onde ela origina. Amã, que significa firmeza, algo bem fincado. Emun, que significa confiança, fidelidade, é fiel. Imun, que significa treinamento, a fé tem que ser treinada. E amém, que é a palavra que a gente utiliza no final das nossas orações, que significa confirmar. Amém, amém. Não é? Você entende no racional aquilo que é ensinado na palavra. O judeu, ele não tem algo abstrato, tudo para ele é concreto. Então emuná não é, a gente normalmente quando fala de fé, entende uma coisa que você não consegue traduzir. Mas na verdade não é assim. Emuná fala de algo, algo concreto. A emuná ela é entendida pelos hebreus como se fosse um portal para você entrar no sobrenatural, como se fosse uma porta para você entrar numa outra dimensão, a dimensão do sobrenatural, que é aquele do milagre. Tem muita fé morta que se pensa que é emuná. A fé pagã, a fé de idolatria, a fé de feitiçaria, né? Aquela fé
supersticiosa, né? Bater 3 vezes na madeira, usar roupa branca na passagem do ano, essas coisas todas, essa fé é supersticiosa. É fé na placa da denominação, né? Se não for dessa denominação você não será salvo. Nada disso é emuná. Isso não tem nada a ver. Emuná é uma fé viva em Deus. A verdadeira fé, ela nasce por se ouvir a palavra de Deus. Ela não tem outra origem. É mediante a ministração da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela gera fé. E a fé gera justiça. Em Romanos 10, 17, pela revista atualizada, nós vemos assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Se for na corrigida fiel, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, a fé verdadeira, ela não desiste. Em Hebreus 10, 38 nós lemos: mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então, a emuná, ela não deixa recuar. É uma fé de comunhão com Deus, é uma fé de relacionamento. E essa fé, ela tem que ser treinada todo dia. Então, todas as batalhas que você passa durante o seu dia, a sua batalha no seu trabalho, na sua casa, nos relacionamentos, essa fé, ela é exercitada. Ela tem que acrescentar virtudes, né? No Talmud judaico, eles dizem assim: Moisés entregou 613 mandamentos. Davi reduziu a 10, Isaías a 2, mas Abacuque a um só, que é: o justo pela sua fé viverá, o justo pela emuná. Então, emuná, ela é usada para descrever o caráter do Filho de Deus, do justo, da justa, né, daquele que ama Deus. A nossa tradução, ela diz assim: o homem fiel será acumulado de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não passará sem castigo. Então, mas aqui o que interessa: o homem fiel será acumulado de bênçãos. A Bíblia judaica traduz da forma com que é a palavra mesmo. O homem com emuná será coberto de bênçãos. Então, quem que é esse homem fiel? É o homem que tem emuná, é o homem que tem fé, mas a fé não no sentido abstrato, de confiança. A melhor tradução para a palavra emuná não é fé, é confiança. Porque quando eu falo fé, você não tem uma ideia real. Quando eu falo confiança, sim. Por quê? Ora, um casamento precisa de confiança. No trabalho precisa de confiança, porque a partir do momento que o patrão não confia no empregado, ele manda embora. Hebreus 11, os versículos 1 a 3, na Bíblia judaica completa, eles traduzem assim. Aquilo que você está acostumado a falar da fé. Eles traduzem: a confiança é a certeza do que esperamos, convencidos das coisas que não vemos. Foi por meio dela que a Escritura atestou o mérito dos antigos. Pela confiança entendemos que o universo foi criado pela palavra pronunciada por Deus, de modo que aquilo que não se vê não foi criado a partir dos fenômenos existentes. Então, os hebreus, eles não aceitam essa palavra fé como tradução de emuná, porque é uma palavra que distorce muito. A confiança em Deus, ela aumenta conforme o seu relacionamento com Deus se torna mais íntimo. Isso daí é a mesma coisa que o casal, né? Quando namorados foi desenvolvendo um grau de confiança um no outro, e de repente, o que aconteceu? Ficaram noivos, e aí então o grau de confiança foi aumentando, viram que tinham um plano, né? Sentiram que tinham um propósito nas suas vidas. E aí, juntos, então, assumem o compromisso do casamento. É isso que gera, porque quando quebra essa confiança, não existe mais condições de estarem juntos, que acaba normalmente se divorciando, brigando, terminando o namoro, enfim, qualquer coisa desse tipo. Então, a emuná, como qualquer outra coisa, ela precisa ser treinada todos os dias. Como que reage quando você já teve aquela experiência de você engolir uma coisa quente, um café, um chá, alguma coisa que você foi tomar estava quente demais? Como foi a sua reação? Ou então, período de frio, especialmente aqui o povo aqui não sei como é lá em Santa Catarina para todos, mas aqui em São Paulo o povo tem um frio, meu Deus do céu, nunca vi uma coisa igual. Então qualquer coisa, você imagina naqueles dias que a temperatura estava em 0 graus, 2 graus, como aqui em Agudos, especialmente, uma cidade que esfria muito, que venta muito, né? Imagina que você foi tomar banho, você ligou o chuveiro, por algum motivo não saiu aquela água quente, veio bater uma água gelada, logo de manhã cedo, aquele frio danado, à noite bate aquela água gelada. Qual que é a sua reação? Você tem a reação tanto com o gelado como com o frio. Emuná também, quando nós estamos desenvolvendo emuná, tem uma reação. A gente tem uma reação, a gente ouve uma palavra como essa, então o que acontece? Eu reajo. Por quê? Porque ela está agindo dentro de mim, ela está trabalhando na minha vida. Porque a fé, ela vem pelo ouvir, o emuná vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Cristo, que é a que está sendo ministrada agora.
correto? Então, continuamente isso, e vai acontecer, e tem que acontecer na nossa vida. Assim a gente vai treinando. Como é que eu treino a minha fé? Eu treino a minha fé aprendendo, estudando e ouvindo a palavra de Deus, que é e assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Você observa que a pessoa, quando ela começa, ela se afasta da congregação, dos cultos, do discipulado, ela pode ter muitos compromissos, mas quando ela, na sua vida, ela deixa de ouvir a palavra, ela começa a atrofiar essa fé. Ela começa a atrofiar essa emuná. Ela começa a atrofiar. E como um órgão, como se você tivesse engessado o braço, né? Que eu já, quando garoto, né, jogando bola, quebrei braço. Então, você engessa. Quando tira o gesso, fica todo fininho, né? Que ele está atrofiado. É isso que está fazendo. Você está engessando a sua fé. A tradução, como eu falei, ela não consegue transferir o significado original da palavra para o novo idioma. É como traduzir a nossa palavra saudades, né, para outro idioma. Ela simplesmente não existe. Os judeus, eles entendem emuná da seguinte forma, assim que eles explicam emuná para a gente entender. Especialmente, isso é ensinamento dos próprios judeus, para que nós, do Ocidente, possamos entender a melhor forma a palavra emuná. Imagina que você está no alto do mar, está no meio do mar. Você está lá se debatendo, você não aguenta mais nadar. Você sabe que vai morrer. Não tem jeito, você está ali, você cansou, já nadou o que deu, o que você aguentou. Tudo que treinou está ali, você está em alto mar, não tem nada. De repente, passa um tronco perto de você, um tronco de árvore passa de você, boiando. E você se agarra nesse tronco com todas as suas forças, confiando nele. Isso é emuná. É quando você não tem outra forma de confiar. Você confia, só que esse tronco não é um tronco. Na verdade é uma ilustração para dizer Deus. É quando você depende tanto dele que você não tem outra forma de dependência. É só mesmo nele. Está entregue nele. Você não vai tentar resolver mais. Emuná, eles mostram como uma porta, né? É um acesso, uma caminhada. É o que eles chamam hoje, modernamente, de efeito porta, ou doorway effect, um efeito de entrada, né? Porta de entrada. O cérebro humano, ele se acostuma muito fácil, ele é preguiçoso, pois ele deleta e se acomoda facilmente. Você percebe que quando você, por exemplo, eu trabalho numa cidade diferente daqui, então a gente às vezes pega sempre o mesmo caminho. Quem dirige, por exemplo, já percebeu que a gente geralmente volta no mesmo lugar pelo mesmo caminho, ou vai e volta, e de repente, às vezes você está meio distraído, quando você pensa, caramba, já cheguei. O seu cérebro já acostumou com aquilo. Por isso que eles falam que a gente deve sempre procurar mudar um pouco a rota para tirar essa zona de conforto do nosso cérebro. E a gente vê assim, quem dirige, acredito que a maioria aqui todos dirijam, quando você aprender a dirigir, o pesadelo nosso o que era? Trocar de marcha. Meu Deus do céu, acho que todo mundo, né, tem que começar do nada, né? Então, só que depois chega um momento que aquilo é gravado no seu subconsciente, que você faz isso naturalmente, está conversando e tal, você está acerta. Então, o cérebro, ele é treinado. A nossa fé, da mesma forma, ela precisa ser treinada. Então, a gente, para entrar na dimensão, como a gente fala, o jejum, o que ele é? Ele mortifica a carne. E ele ajuda o quê? A exaltar o espírito, permite o espírito. Então, a emuná agora é um período, assim, propício para esta fé aflorar. Por quê? Porque a gente está agora colocando no nosso cérebro o quê? O foco é espiritual. Então a gente abre mão de certos deleites, de certos prazeres da carne para ficar no espírito. Então esse é o momento, essa é a fase, essa é a hora, é a situação que está sendo preparada para que a gente esteja numa posição melhor para receber a vitória, o milagre do Senhor, para que a gente possa crescer espiritualmente também como pessoas. Emuná, então, é a ação de você passar de uma dimensão em outra. Inclusive esse efeito que eu falei aqui agora há pouco, o efeito porta, né, o doorway effect, você já deve ter percebido, por exemplo, já aconteceu com você, às vezes você está indo procurar alguma coisa, você atravessa uma ou duas portas, de repente você chega lá na frente e você esqueceu. Oh, meu, o que eu vim fazer aqui mesmo? Eu tenho que ficar pensando, às vezes tem que voltar, porque o cérebro ele vai deletando. Então isso mostra essa necessidade de estar o quê? Treinando. É o treinamento que a gente faz e o nosso espírito tem que acompanhar isso daí. Também é provado isso, que quando você chega num ambiente, por exemplo, num salão, onde a igreja vai se reunir,
seja um templo, seja um salão, não importa. O seu cérebro já associa aquilo com bênção, então ele se abre para bênção. Então, por exemplo, agora, nosso cérebro, quando nós abrimos a internet, nós só sabemos o quê? Que agora nós vamos orar, nós vamos louvar, nós vamos ver a palavra. O nosso cérebro, ele já se abre para receber a bênção. Então isso é um treinamento de fé, isso é um treinamento de emuná. E o jejum com oração, ele nos ajuda muito mais a sair dessa zona de conforto, porque ele exige disciplina e obediência. Naturalmente que no decorrer do jejum nós vamos ganhar, como eu costumo falar, nós vamos ganhar bolo, doces, muitas coisas virão. Mas a nossa disciplina, a nossa objetivo, a nossa determinação, além do objetivo, nossa determinação e o nosso foco. Nós temos um objetivo. Então agora, o nosso corpo, o nosso cérebro, todos estão num foco único, que é a bênção do Senhor. E muitas vezes, né, eu sei que muitas vezes a gente hesitou, às vezes mesmo de participar de um jejum tão prolongado assim, né? Porque às vezes o cérebro, o subconsciente diz, não, tá bom demais. Você já foi batizado nas águas, já recebeu o batismo com o Espírito Santo, já falou em línguas, tá ótimo. Mas aí a gente para e vê que as coisas não funcionam assim. Que a gente precisa realmente fazer da nossa caminhada, sempre aceitando os novos desafios. Nós vamos então, a partir desse momento, fazermos a oração pelas intenções do jejum e também vamos orar nome por nome, como a gente faz, né? E nesse momento que eu for orar nome por nome, estejam vocês já com seus pedidos nas suas mãos, pedido a Deus, né? Para que até o 21º dia, ou mesmo que seja depois, não importa, mas a nossa bênção, a tua bênção, ela seja alcançada. Pai Celestial, nós oramos aqui pelas intenções do jejum, primeiramente as intenções nacionais e internacionais, pedindo, Senhor Deus, que prevaleça a tua justiça e que o Senhor destrua, ó Deus, envia seus anjos de guerra para destruir toda a obra demoníaca que está sendo montada no Brasil, para impedir que as pessoas, especialmente as crianças, os adolescentes e os jovens, tenham um novo nascimento, sejam salvas em Jesus Cristo. Também pedimos, Senhor, para o Senhor proteger todos os cristãos na igreja brasileira, daqueles que são fiéis, com fé em Jesus, que obedecem os seus mandamentos nesses tempos ruins que estão sendo construídos espiritualmente no país. Que o Senhor esteja derramando a sua bênção. Nós oramos também para que o Senhor esteja socorrendo os cristãos e os missionários, Senhor, que estão sofrendo perseguições com ameaças de morte em cada nação por causa do seu nome. Ó Deus, especialmente nós oramos aí pelo missionário Emerson, sua família que estão no norte da África e que precisam, inclusive, Senhor Deus, do seu visto de trabalho. Deus, abra as portas, bênçãos para ele. Pedimos, Senhor, ó Deus, que o Senhor esteja derramando um avivamento na igreja de Jesus Cristo ao redor da terra, aonde esteja vivendo, Senhor, a tua igreja com uma vida morta, com heresias como estava Pérgamo, com falsas profetisas como estava Tiatira, morta como estava Sardes, desviada como estava a igreja de Éfeso e corrompida como estava Laodiceia, Senhor. Que esse avivamento seja verdadeiramente aquela visitação do Espírito Santo sobre uma cidade, sobre uma região, sobre uma congregação, sobre uma nação, trazendo uma nova consciência da presença de Jesus Cristo, muito grande, vívida, que causa impacto na vida das pessoas. E também agora, Senhor, nós vamos apresentar, nós oramos, Senhor, ó Deus, aqui estamos ligados e unidos pelo Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oramos, Senhor Deus, porque pela sua infinita misericórdia, que o Senhor conceda a graça dos pedidos, se cada irmão está aí ou se não está anotado na mão, está no seu coração, na sua mente. Ó Deus, cada intercessor, cada intercessora estará apresentando a Ti, Senhor, nesse período de 31 de julho, quando começamos, até o dia 20 de agosto, meu Deus. E aqui eu apresento nome por nome nas suas bênçãos, Senhor. Alberto Rodrigues da Silva, Abraão Israel Rodrigues da Silva, André Ferreira Júnior, Aures Moreira, Bruna Toniza Caires Galon, Catarina Augusta de Andrade Rodrigues Silva, Cícero Wilson de Jesus Vitor, Cláudia Aparecida de Paula da Silva, Claudineia Aparecida de Paula, Claudineia de Lima Garcia, Cleusa Francisco Damasceno, Daniele Damasceno Arantes, Daniele Buzolin, Diana Batista de Araújo, Diana de Melo Ferreira, Elisandra Costa Nunes, Érica Luciene Souza Matos, Everton Fabiano de Souza, Fabrício Galon, Firmino Rosendo,
Ilza Toniza, Irene Moraes, Geuciano Pereira da Silva, João Luiz Buzolin, Jonathan William da Silva Rocha, Joyce Camila de Oliveira Souza, Juliana da Silva Migliorini, Leonilda dos Reis Vitor, Luciene Carvalho, Mara Lúcia Danelon Miliani, Maria Lucier de Jesus Rosendo, Maria Rita Pereira Moreira, Maria Rita de Paula Moreira, Mauro Ângelo Andriotti, Patrícia Rodrigues, Renata Placidelli Araújo, Sofia Toniza, Suzana da Silva Antônio e Wanda Maria Rodrigues da Silva Gonçalves. Senhor, estão todos entregues nas suas mãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu agradeço, Senhor Deus, por essas vidas preciosas. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a vocês que estavam já dispostos aí, aqueles que entraram também durante toda a live. Que Deus esteja abençoando ricamente vocês. Completamos o segundo dia, estamos apenas no começo. Essa é a nossa primeira semana, então agradeço aí mais uma vez o Fabrício, a Érica, a Diana Araújo, a Cláudia Aparecida, o Fábio, a Suzana, a Joyce, deixa eu ver aqui, a Joyce, a Leonilda, a Catarina, a Mara Danelon, a Ilza Toniza, João Johnny, Dani Arantes, a Claudineia Paula, o Geuciano Pereira, a Liliane Leite, a Claudineia Garcia, a Elisandra Costa e a Diana Araújo. Deus abençoe vocês e espero que aqueles que não puderam estar aqui, depois de postado nas redes sociais, possam, né, no YouTube, possam também fazer sua parte, receber oração, estar acompanhando. Amanhã, se Deus assim nos permitir, estaremos aqui no nosso terceiro dia de jejum. Espero que todos estejam bem, estejam administrando com sabedoria o seu tempo, administrando com sabedoria e especialmente reservando esse tempo para as nossas vidas, né? Que Deus abençoe vocês. Então já é o segundo dia firmado da nossa oração, do nosso jejum de Daniel. Várias pessoas já me deram testemunhos do jejum de Daniel anterior, né? Várias pessoas alcançaram bênçãos aí, bênçãos difíceis. Então assim, o jejum é para isso mesmo. Todas as barreiras, por mais difíceis que sejam, e olha que o Daniel orou sozinho, nós estamos em 38 pessoas orando, então assim, são 38 Daniéis e Danieles, né, orando aí, buscando a Deus com o mesmo propósito e abençoando as nossas vidas e abençoando a vida da nação, dos nossos irmãos também, porque a gente tem orado pelos nossos irmãos ao redor do mundo. Vamos dar a bênção final e que Deus esteja abençoando e você tenha uma noite maravilhosa, de muita graça na presença do Senhor. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Eu tenho o costume da igreja, nós fazemos assim, cada frase que eu falo, as pessoas dizem, eu recebo, né? Então você que está aí na sua casa pode continuar dizendo isso, tá bom? Eu recebo e receba mesmo. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Muito obrigado pela sua presença, sua companhia. Eu aguardo vocês amanhã, então, se Deus assim nos permitir. Nós estaremos chegando aí do batalhão da polícia, onde nós somos capelão. Estaremos ministrando a palavra para eles lá e depois a gente já vem para cá para fazer as lives, né? A nossa live, estarmos aqui fazendo o nosso terceiro dia do jejum de Daniel. Deus te abençoe, muito obrigado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu agradeço a sua disponibilidade.